conosco dessa reunião, por favor, colaborem interagindo conosco. Então, vamos começar a apresentação, doutor Rafael, por favor. Sim. Alô. Bom, meu nome é Rafael, sou residente de Clínica Médica do Hospital Heliópolis. Gostaria de agradecer o convite, de poder estar aqui hoje me apresentando. Vamos lá. Então, a gente trouxe primeiro essa frase, né, de William Osler, que é: o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Então, a gente traz, né, o nosso paciente VAS de 50 anos, sexo masculino, que apresentava de antecedentes patológicos apenas uma hipertensão arterial e obesidade. Ele deu entrada no dia 14 de janeiro, via PS, né, com uma queixa de uma dispneia há 3 meses e uma piora assim, um pouquinho mais importante nessa última semana. Né? Isso lá atrás, né, em janeiro mesmo. E uma piora da classe funcional. Antes ele não referia a dispneia para nenhum tipo de atividade e agora já aos médios esforços. Né? E, além disso, uma dor torácica retroestrenal, discreta, mas que não tinha um padrão anginoso. As medicações que ele fazia uso era losartana de 50 mg uma vez ao dia e hidroclorotiazida de 25, também uma vez ao dia. No exame físico, né, a frequência cardíaca de 81, frequência respiratória de 18, uma PA de 118 por 79 e uma saturação de 97%. Ele estava em regular estado geral, lúcido, né, corado, hidratado, anictérico, acianótico febril. E, de relevante no exame físico, na realidade, ele tinha apenas um sopro sistólico em foco triscúspide. Tá? De conduta, né, quando ele passou aqui no pronto-socorro, foi feito 60 mg de furosemida EV e solicitado também uma radiografia de tórax e uma troponina. Aí a gente trouxe aqui a imagem da radiografia dele. A gente percebe só, de mais importante, né, um desvio de traqueia um pouquinho ao lado direito. Né, e uma troponina também aumentada, 17,2, com valor de referência de 11. Ele teve alta só com orientações, esperaram um pouquinho curvar essa troponina, ela teve uma queda e aí liberaram ele. Né? Gostaria de convidar a doutora Mariana a comentar um pouquinho do eletrocardiograma dele, que é este aqui. Bom, boa tarde, obrigada novamente pelo convite. Primeira coisa que a gente está vendo aqui nesse eletro, o que chama mais atenção, assim que a gente olha esse exame, a gente vê uma onda P negativa em D1. Apesar dela estar positiva, ou me dá uma dúvida se é alguma coisa de menos plus em D2, ela não é um ritmo sinusal. Então, a primeira coisa que chama atenção é isso. A outra coisa que também chama atenção é o intervalo PR aparentemente mais curto. Né? Apesar da gente não ter... e aí a gente não tem um delta, vou ter intervalo PR curto, a primeira coisa que a gente sempre pensa é em via anômala, né, do Wolff, mas ele não tem intervalo PR curto e não é uma onda P sinusal. Em relação ao QRS, o QRS é estreito e a repolarização está normal. Mas cabem aqui 2 hipóteses que a gente tem que pensar. Uma é na possibilidade de um ritmo atrial ectópico, conduzindo mesmo com intervalo PR mais curto, ou até a possibilidade de um ritmo juncional. Então, essa aqui ficam aí as 2 principais dúvidas e características, principalmente, desse eletro. Perfeito, Mariana. Mas difícil até o momento a gente pensar numa hipótese diagnóstica. Pelo eletro, você pensaria em alguma etiologia para essa dispneia desse paciente? Não, só pelo eletro a gente não consegue pensar em nada, até porque pode ser um ritmo um pouquinho mais, não bradicárdico, mas que esteja alternando um ritmo sinusal com um ritmo juncional ou ectópico, que não vai mudar muita coisa em relação à conduta dele. Mas não sendo alteração da onda P, parece um eletro próximo da normalidade, né? Muito próximo. QRS e repolarização muito normais. Perfeito. Vamos em frente.
Então, a gente se interroga, né, quais podem ser algumas das hipóteses diagnósticas que a gente pode aventar para esse nosso paciente. Então, talvez uma ICFEP, uma descompensação, né, de insuficiência cardíaca, uma DAC, talvez um TEP, ou até mesmo um tumor, pensando naquele desvio de traqueia, será que tem alguma massa, algo desse tipo? Né? Quem está com o microfone vai ter que fazer sua hipótese. Vamos lá. É o Wendy. Por favor, Wendy, o que você acha desse caso? Perdão. Olá, boa tarde. Bom, ICFEP entra, né, dentro das hipóteses. É um paciente masculino, que eu entendi que é um pouco menos frequente ter ICFEP. A população que a gente espera mais é mulher, de idade avançada. Mas é um paciente que já tem alguma alteração que remete aos átrios, pensando naquele ritmo do eletrocardiograma, que não é o ritmo sinusal. DAC, a gente tem um viés, né, aqui no hospital, que qualquer coisa pode ser DAC. DAC e endocardite, né? O TEP, que é um grande simulador também, o paciente tinha uma dor torácica, sem dúvida tem que entrar dentro das nossas hipóteses, mesmo que na avaliação o exame físico aparentemente não tinha outros comemorativos, hipoxemia, taquicardia, o eletro também não demonstrava. E um tumor, a gente, como você mesmo falou, né, o desvio da traqueia sempre leva a gente a pensar nessas hipóteses, mesmo que a gente no pronto-socorro não tem tendência a olhar aqueles detalhes tão pequenininhos. Geralmente a gente vê se tem um mediastino alargado, pensando numa insuficiência cardíaca, inclusive pensando em TEP, se tem alguma alteração radiológica que faz referência. Eu acho que quando o paciente chega no pronto-socorro com sintomas tão inespecíficos, a gente precisa pensar em tudo e pensar em um algoritmo diagnóstico que acabe levando mais a uma hipótese um pouquinho mais específica. O fato de ter um eletro sem alteração da repolarização, não tenho conhecimento agora sobre os exames complementares que foram solicitados, me afastaria um pouquinho da hipótese de DAC. No começo, a gente teria que pensar em outras hipóteses, mas sem dúvida, eu acho que quem pensou em tudo isso pensou certo. Alguém quer fazer? Achei excelente suas considerações. Eu acho que realmente a gente tem que pensar em todas as hipóteses mesmo, Wendy. Agora, se a gente, aquela coisa do pronto-socorro, a gente não olhar detalhes, né? Mas eu acho que às vezes um detalhezinho pequeno pode ajudar bastante o diagnóstico, como é o caso desse raio-x de tórax. Você pode voltar um pouquinho, Claro. Rafael? Alguém quer fazer algum comentário mais? Tá aqui. Eu acho que o sopro em foco tricúspide sistólico não é uma coisa comum da gente encontrar, né? Então, é um achado que chama um pouco a atenção, você fica pensando, será que é uma insuficiência tricúspide? Será que esse paciente é um DPO-CIT que está com corpo pulmonale? Então, essas são coisas que a gente teria que ter outros comemorativos, outros achados, até no exame físico, que a gente não tem no eletrocardiograma, principalmente. Então, são achados que não fecham, é um quebra-cabeça que não fecha, não tem todas as peças de uma única patologia. Realmente, o que chama muito a atenção, eu achei muito que chama a atenção é esse desvio de traqueia. Eu achei bastante importante o desvio de traqueia, inclusive parece que ele tem um pouquinho de alargamento do mediastino. Então, esse raio-x é um raio-x que eu acho que deveria realmente ter se levado em consideração, tem que ser levado em consideração, e a gente sabe que o nosso sinusal ele é localizado no átrio direito, né? Então, será que há alguma compressão que justificaria aquela alteração lá do nosso sinusal? A gente está vendo que o nosso sinusal não está funcionando direito. E essa dispneia, será que ela é por compressão do pulmão? Ou será que ela é de origem cardíaca? Então, talvez um BNP ajudaria também. Eu acho que eu queria falar isso, mas... Excelente. E poderia ser também uma dispneia por compressão da traqueia mesmo. Exato. Não sei se, vamos pedir para a opinião do Dr. Paul, mas me dá a impressão de ter uma massa arredondada ali em cima do arco aórtico. O que você acha, Dr. Paul? Sim, justamente o mediastino alargado faz a gente pensar em sintomas compressivos. E só para a gente lembrar, dependendo do grau de invasão, acometimento, perto das estruturas que estão
do lado da massa, da formação, acabam remetendo sintomas. No caso, a traqueia não tem como descartar, sistema de condução, até quando tem invasão, costuma ter alterações no nó sinusal, no AV. Também invasão, porque já pensar mais um pouco, até coronariano, que pode simular uma isquemia também, por hipofluxo, pode dar também dor torácica, até tendo mais em conta eventos embólicos por la massa. Então, tem um amplo espectro de possibilidades quando a gente vê uma massa. Agora, a delimitação do acometimento da massa, tanto nos margens da borda, assim como delimitar se a massa tem um componente maligno ou não, eu acho que vai ser um dos próximos passos, além de pensar em todas as outras hipóteses que sempre estão na frente disso, né? Doutora Lídia, quer fazer algum comentário? Eu digo assim, às vezes um pequeno detalhe mudaria a evolução desse paciente. Se alguém olhasse direitinho esse raio-x, né, visse essa traqueia desde janeiro, talvez já pedisse uma tomografia desde aí. Fala, Lídia. Eu acho que eu ia pedir uma tomo. Meu comentário é ótimo, né? Mas esse desvio de traqueia, de espinéia, né? Não tem mais muitas coisas. Tem o sopro sistólico da tricúspide, que eu pensaria até em alguma coisa pulmonar, né? Dilatando o anel, uma hipertensão pulmonar, era a primeira coisa que eu ia pensar. E com esse desvio de traqueia, eu pensaria em alguma coisa compressiva mesmo. Eu não lembro se o paciente era tabagista, alguma coisa, não. A gente não... Hipertenso leve apenas. Eu achei que a doutora Lídia ia pedir um ecocardiograma, né? Então, Ela faz o eco, mas ontem eu Ela queria ia que pedisse fazer. uma ressonância e o médico quis pedir um eco com contraste. Então, acho que é por isso que eu já estou indo para a tomo hoje. Uma coisa que talvez eu procuraria no exame físico é a estase jugular, né? Porque será que tem compressão também da drenagem? São achados importantes e que, se não tem, teria que estar escrito que está ausente, né? Eu acho que faltaria isso. Perfeito, André. E só um detalhe aqui, falando da pulmonar, a gente não vê uma pulmonar tão dilatada aqui no raio-x, né? Eu estou falando inicialmente dessa imagem. Então, é ainda mais estranho, né? Uma massa, um sopro tricuspídeo, uma pulmonar que aparentemente está normal pelo raio-x. Então, cada vez fica mais interessante aprofundar mais essa investigação. O seu primeiro exame não seria o ecocardiograma, seria a tomografia, Paulo? Eu perdi um eco, sim. Que vergonha, eu ia pedir uma tomo. Vamos em frente. Então, ele volta aqui para uma internação no dia 16/4. Antes disso, ele estava acompanhando no serviço externo, né, lá no Hospital Heliópolis, e trouxe também alguns exames que a gente vai trazer um pouquinho mais à frente. Ele evoluiu com uma piora de classe funcional novamente. A princípio, em janeiro, era uma classe funcional de 1, foi para 2, agora de 2 para 3. Além disso, sintomas pré-sincopais, né? Ele tinha turvação visual, um pouquinho de tontura, e aquela dor torácica que ele descrevia a princípio não estava mais presente. Ele acompanhava no ambulatório lá e as medicações tinham sido alteradas, né? Ele estava fazendo uso da losartana de 50 mg agora, 2 vezes ao dia, hidrocloromantida, e uma furosemida, 40 mg, ele fez uso por 5 dias, né? No exame físico aqui, ele já tinha uma frequência cardíaca de 93, APA de 111 por 77, desaturando um pouquinho, né? Uma saturação de 93%, mantendo aquela ausculta cardíaca, né, com o sopro sistólico em foco tricúspide, e além disso, de mais relevante, que foi encontrado neste exame físico, que não estava presente no outro, era esse linfonodo supraclavicular esquerdo de aproximadamente 3 centímetros, que se encontrava palpável, né? Nos exames laboratoriais escolhidos na entrada aqui dessa internação dele, ele tinha um HB de 12,9, um HT de 39%, um leuco de 10, 820, 213 mil plaquetas, um NR de 1,2, um TTPA de 24,6 segundos, uma relação de 0,91. A creatinina de 0,8, uma ureia de 47, sódio de 138, potássio de 3,8, magnésio de 1,9, a glicemia de 143, a glicada de 6,3, embora não existisse relato, né, de diabetes no nosso paciente, a gente percebe aqui algumas alterações, né? Um TSH também um pouco reduzido, de 0,44, com valor de referência sendo de 0,49 a 5,58, sem alteração do T4 livre, né? Mas com ele assim tendendo a estar elevado, 1,49 com um limite superior de 1,53.
E, novamente, foi solicitada a troponina de 7,6 neste momento. Do serviço externo, ele trouxe para a gente uma TC, né, de região cervical, de 15 de fevereiro, que mostrava uma lesão nodular heterogênea em terço inferior tiroidiano esquerdo, que media cerca de 3 por 2 centímetros, né, que se estendia inferiormente ao introito torácico. Uma heterogeneidade também no restante da glândula, com algumas áreas hipodensas mal definidas, e a linfonomegalia cervical, que também estava presente. Na ressonância, um pouquinho mais à frente, dia 28 de março, foi descrito um mixoma em átrio direito, medindo 42 por 24 milímetros, uma função sistólica biventricular preservada, né, com uma fração de ejeção de 52% de ventrículo esquerdo e de 54% de ventrículo direito, com uma ausência de realce tardio no miocárdio. A conduta aqui do hospital foi solicitar uma nova ressonância e, além disso, um ecocardiograma transtorácico. Estranha essa solicitação de uma nova ressonância, né, Paulo? O que você pensa disso? As coisas estão complicando um pouco mais. Apareceu um mixoma no átrio, uma massa mediastinal, as coisas estão complicando, né? Já chama atenção várias coisas, né? Primeiro, só falando especificamente da ressonância, primeiro, a localização não é a mais frequente que a gente espera num mixoma, né? Segundo, o tamanho é muito grande. E para a gente descrever um mixoma, a Andrea vai concordar comigo, a descrição é muito mais detalhada do que se eu escrever um mixoma, né? A gente descreve se é pediculado, lobulado, se ele protrui para o ventrículo direito. Então, é uma descrição muito vaga que deixa com vontade de fazer mesmo uma nova ressonância e rever essa imagem e ver com mais detalhes, né? Eu lembro que não houve dúvida no pessoal lá do Heliops que recebeu esse exame e até me ligaram, estamos com um paciente com mixoma e a gente quer operar o mixoma. Esqueceram a massa mediastinal, ela virou a protagonista da história, virou mixoma e esqueceram a massa mediastinal. Será que uma massa, um bócio mergulhante? Não começou-se a não valorizar a massa mediastinal, porque até era difícil fazer uma correlação entre ambas, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? E aí ficou para a gente resolver e operar o mixoma do paciente. E aí a doutora Andrea trouxe o ecocardiograma que realizamos aqui, né? Então, vamos mostrar o eco. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Deixa eu só colocar aqui o apontador. Será que eu tenho? Ele volta. Tá. É com o dedo, né? Vou ficar sem o apontador, tá? Porque não está dando certo aqui para mim. Então, essa imagem à esquerda é um par external longitudinal, onde a gente, com um collo, com um mapeamento de fluxo a cores, onde a gente observa o ventrículo esquerdo, a aorta, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, e o que chama a atenção é um derrame pericárdico, né? A gente tem um derrame pericárdico aí aparentemente discreto, e não se observa pelo mapeamento de fluxo a cores nenhum refluxo, tanto mitral quanto aórtico, e nem alterações do enchimento diastólico entre o átrio esquerdo, né, e o ventrículo esquerdo. Nessa imagem à direita inferior, eu não sei se os senhores vão conseguir ver, é um eixo curto do ventrículo esquerdo, então tem uma imagem aqui embaixo, que é o ventrículo esquerdo, e essa imagem aqui em cima, o ventrículo direito, onde o colega que realizou esse exame provavelmente queria mostrar a compressão, né, do derrame pericárdico na cavidade ventricular direita, e essa imagem aderida à parede do ventrículo direito, que sugere muito gordura pericárdica, tá? Não lembra nada diferente disso, lembra bastante gordura pericárdica. As dimensões do ventrículo esquerdo ficou 45 de diâmetro diastólico, 27 de sistólico, 10 de septo, 9 de parede posterior, uma fração de ejeção preservada, um volume de átrio esquerdo indexado à superfície corpórea preservado também.
Aqui começa as imagens mais curiosas, né? Então, a gente tem nessa imagem superior à esquerda, um apical 4 câmaras. Então, aqui a gente tem o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o átrio direito. Chama a atenção essa lâmina de derrame mais adjacente às cavidades direitas e um desvio do septo interatrial do átrio direito para o átrio esquerdo, associado a uma massa bem aderida no septo interatrial. Essa massa, ela não lembra tanto como estava sugerindo na ressonância mixoma, porque o mixoma, normalmente, ele é aderido ao septo interatrial por um pedículo bem estreito. A impressão que dá é que ela é uma massa bastante aderida, inclusive deformando ali o septo interatrial. De maneira que, vejam que na hora que o ventrículo está contraindo, essa massa ela mexe em bloco, como ela é bem fixa mesmo. É diferente do que a gente encontra no mixoma, que normalmente é uma massa lobulada, de bordos mais precisos, tem até um conteúdo heterogêneo no seu interior, mas é uma massa móvel, que normalmente até invade a válvula atrioventricular durante a diástole. Não é isso que a gente está vendo aqui. Outra coisa que chama a atenção é que essa massa, além dela pegar praticamente todo o septo interatrial, ela vem desde lá do teto do átrio direito, como se ela viesse da cava superior. Isso também é uma coisa que já chama a atenção de não parecer ser uma coisa tão benigna assim. Aqui, na imagem direita inferior, a gente tem 2 câmaras do ventrículo direito, onde foi muito feliz essa imagem que o Dr. Leonardo fez, que foi quem fez o exame, onde ele quis avaliar a contratilidade do ventrículo direito, a válvula tricúspide, tá? Uma válvula tricúspide que ela não está acometida por essa massa, não existe invasão dessa massa durante a abertura da válvula tricúspide, que é uma coisa que às vezes a gente vê no mixoma, né? Ela é uma massa realmente fixa ao átrio, a parede do átrio direito, tá? E a válvula tricúspide, assim, o aspecto ecocardiográfico é de uma válvula normal, tá? Pelo bidimensional. Aqui é uma imagem do eixo curto, onde a gente vê a válvula aórtica no eixo curto. Esse paciente tinha um espessamento bem discreto aqui da válvula aórtica. E aqui embaixo a gente tem o átrio direito e vê que essa massa ela é de difícil caracterização da sua superfície. Ela é meio irregular, tá vendo? Pega todo o septo interatrial, ele é bem irregular. A gente conseguiu medir nas suas maiores dimensões entre 28 milímetros em torno de 36, 38 milímetros, quer dizer, uma massa bem grande. Foi colocado um mapeamento de fluxo a cores, exatamente para avaliar o fluxo tricuspídeo, para tentar entender de onde que é aquele sopro sistólico. E o que a gente vê é que não existe um refluxo tricuspídeo, mas sim existe uma oclusão, uma compressão da drenagem das cavas e o fluxo dentro do átrio direito, ele é comprimido, tá? Por isso daquele sopro, um sopro que a gente vê que é justificado, né? Porque existe um gradiente que foi estimado em 32, 33 milímetros de mercúrio, decorrente principalmente, então, da compressão da massa ao fluxo dentro do átrio direito. Uma coisa que a gente chama bastante atenção e nem sempre a gente consegue ver pelo ecocardiograma apenas pelo mapeamento de fluxo a cores é a irrigação dessa massa. Então, parece que é uma massa irrigada, que ela tem perfusão. Normalmente, a gente não consegue ver isso, a gente consegue ver isso só quando a gente usa contraste, né? E chamou a atenção aqui que a gente já conseguiu ver pelo mapeamento de fluxo a cores. A função diastólica desse paciente era normal. É isso. André, deixa eu fazer uma pergunta. Essa massa parece que ela não atingiu a outra parede do outro lado do átrio. Verdade? Ela não Sim, chegava a invadir. Não, ela ficava toda no septo. Na ressonância, mas pelo eco acho que ficou bem claro que não. Ela só não no ocupa. septo. Pega o teto e todo o septo interatrial ali. O pessoal do ECO quer fazer alguma pergunta para a Andréa? Líria? Não, só fiquei impressionado com a irrigação, né? Velocidade alta, você vendo ali. Nossa, muito impressionante mesmo.
Tem um detalhe que teve um pouco de divergência entre o exame físico, que eles documentaram um sopro sistólico. Aparentemente, a restrição na passagem de fluxo era atrioventricular, seria mais um sopro diastólico, no caso, né, pensando em obstrução daquela massa, se bem que ela não se projetava, parecia, até pelos gradientes que ela tinha, assim, um aumento da velocidade de fluxo atrioventricular. Muito bem colocado. Realmente, a maior obstrução era o fluxo de drenagem das veias cavas, que ocorre geralmente na diástole mesmo, né? Mas, enfim, talvez fosse um sopro cisto-diastólico, né? Perfeito. E agora, né? Então, a gente traz agora, né, tendo em vista esses novos exames, né, realizados, outras hipóteses diagnósticas, né? Será que pode ser um mixoma atrial? Será que um sarcoma cardíaco, algum outro tipo de tumor de mediastino? Ou, né, com aquele exame, né, aquela tomografia de cervical que verificou umas alterações na tireoide, será que poderia ser um bócio multinodular que justificaria tudo isso? Queria só comentar, André, a questão dele ser céssio, né? Alguns mixomas são césseis, né? Que inclusive dá trabalho para o cirurgião retirar. A gente diz que quando ele é pedicular é fácil, porque às vezes bota ele cortar o pedículo e é fácil cortar. Mas quando ele é céssio, muitas vezes o cirurgião tem que pôr um PET Pode de pericárdio ali, acontecer, mas não é o comum. Não é o mais Normalmente comum. ele tem um pedículo lá e ele é aderido principalmente na região da lâmina da fossa oval, né? Pode até acontecer de ter um pedículo grande, né? Mas é geralmente nessa região. E esse tumor, ele não é restrito à lâmina da fossa oval, ele pega a parte muscular do septo, tá? E normalmente o mixoma ele pode ser mais fixo na porção que está aderida ao septo, mas o resto ele tem um movimento. Algum movimento. Essa massa não tinha. Fala, Leonardo. Uma dúvida, porque assim, dos tumores primários do coração, os benignos são mais frequentes, mas dos malignos, as metástases são as mais frequentes. Se eu tenho uma massa mediastinal e um tumor bem irrigado do lado direito do coração, eu não teria que pensar primeiro numa metástase antes de pensar num tumor maligno primário do coração? Eu acho que é muito bem colocado, né? A gente pode ser uma metástase, né, que pode ter acontecido por uma invasão hematogênica, então vem exatamente pela drenagem, né? Ou até por implante, que às vezes acontece por via linfática, que aí até a localização já é um pouco diferente. Mas tumores primários do coração são muito raros e maligno, então, é mais raro ainda, né? Acho que a colocação dela é super importante. Também achei, mas a gente não pode esquecer que tem 2 tumores nessa história, né? Se achar que o paciente tem um tumor mediastinal e um outro que independe dele, fala a doutora Líria. Ele tinha uma imagem suspeita na tireoide também, né? Não era bem no mediastino, né? Era no lobo esquerdo, mas metástase também de tireoide para o coração é muito raro, né? Não é uma localização comum. Não é o comum, não, né? Não, muito, nunca vi. Muito. Estamos ainda no Então, a gente começo da pode história. pensar nos tumores de mediastino anterior, né? Que aí entra o linfoma, né? Teratoma, e a tireoide e o timoma. Mas tireoide entra. E quando tem um comportamento maligno assim, né? Enfim. Eu até queria voltar a perguntar para a Líria se você agora quer mesmo a tomo ou você não prefere uma ressonância? Até para a gente comparar alterações estruturais. Se pedir os dois, também está certo. Eu acho que eu ia pedir os dois para ver o mediastino, porque eu acho que a tomo vê bem essa parte de mediastino, né? E a ressonância eu repetiria aqui no Dante, com certeza. Eu pedi os dois. Estou rasgando dinheiro, doutora de Leite, então... Só eu posso. Que ela não queria, né? Por isso que eu só faço eco, viu? Alguém tem alguma outra ideia? Qual o primeiro exame, a tomografia ou ressonância? Pois não? Sim.
no coração. Mas geralmente não é o tireoide, não dá metástase para o coração. Seria uma coisa diferente, mas sim, a gente tem que considerar sim. Achei ótima a sua colocação. Vamos em frente, que a gente já não sabe o que o paciente tem, né? Só a última colocação em relação à metástase especificamente cardíaca. O principal é o melanoma, né? Depois vem os linfomas, nesse caso que a gente está conversando, e também o câncer de mama e nessa ordem. Então, quando a gente pensa em ter uma massa mediastinal com um acometimento cardíaco, a gente sempre tem que lembrar essa possibilidade, sendo que exatamente o extracardíaco pode ser uma principal hipótese também no coração. De tireoide, eu nunca vi metástase de tireoide, né? Hã? Esses dias eu fiz uma revisãozinha, não vi nada de metástase de tireoide. Tireoide, nunca vi. Mas medicina é medicina, né? Vamos em frente. Vamos ver o que a gente tem. Acho que o próximo é o doutor Paulo. Doutor Paulo, por favor, resolva o nosso problema. Ele não fez a tomografia ou fez os dois? Fez os dois. Fez os dois. Comecei pela ressonância só porque estava respeitando a ordem, mas também tem tomografia. Bom, com certeza um caso desafiador. Vejam vocês aqui já nas imagens iniciais essa formação no mediastino superior, anterior, médio, né? E vejam essa massa tudo heterogênea nas imagens iniciais. Já chama atenção o derrame pericárdico também, né? Então, aqui, que a gente está falando sobre essa massa, e aqui essa massa no átrio direito, e esse derrame pericárdico já nas imagens iniciais. Função sistólica, nada demais, essa imagem foi mais documentada para mostrar esse acometimento no pericárdio, derrame pericárdico, que dentro de análise das massas intracardíacas, sempre tem duas perguntas para serem feitas, né? É primária? Segundo, o diferencial é benigna, é maligna ou é trombo, né? Então, eu vou me esforçar em caracterizar cada uma dessas dúvidas aqui. Então, essa é uma imagem de cine, uma via de saída do ventrículo direito. Aqui vocês em cima têm veia pulmonar, esse é o ventrículo direito, e aqui o átrio direito. Então, vejam como a cava superior está acometida, né? Vejam que essa massa ocupa aproximadamente 90% do átrio direito, tá? Então, com certeza, não é um comportamento clássico que a gente observa em massas benignas nem no trombo, né? Então, cada vez a gente pensa mais em um componente maligno. Vejam vocês aqui um cine de 3 câmeras. Não tem acometimento do átrio esquerdo, como a gente tinha visto. Ele respeita o septo, embora o septo esteja abaulado pelo átrio esquerdo, porém, não invade o átrio esquerdo. Tá? Aqui uma imagem de perfusão, onde a gente observa um grande enchimento de contraste aqui na massa. Então, vejam como ele perfunde aqui, e aqui no eixo longo, vejam vocês no eixo curto, como tem um núcleo aqui que pode ter sido trombo também. Tá? Então, essa massa tem um componente de vascularização muito significativo e heterogêneo, com regiões de hipossinal que podem ser decorrentes até de uma massa maligna. Ela costuma ter sangramentos, costuma ter um core necrótico, e isso costuma formar trombos também. Então, uma massa heterogênea. Quando a gente caracteriza essa massa, essas são imagens ponderadas para a gente avaliar a presença de gordura e edema. Vejam vocês como tem um sinal muito heterogêneo aqui a massa, e também tem bastante componente de T2, ou seja, tem bastante componente de edema, o que sugere que massas que têm grande vascularização costumam ter esse componente de aumento de sinal em T2. E tem um isosinal, ou seja, o sinal heterogêneo também em relação ao miocárdio, o qual esse componente heterogêneo acaba chamando muito a atenção que seja uma massa maligna. Agora, aqui, vejam vocês o derrame como fica em preto, e não tem acometimento miocárdico aqui. Agora, por que estou colocando essa imagem miocárdica? Não, a gente está falando da massa, mas também é interessante falar do miocárdio. Muitos componentes malignos têm embolismos, tem componente embólico, e a gente costuma também observar aqui se tem regiões de infarto justamente detalhadas com componentes embólicos em relação à massa, por isso que a gente colocou aqui. Agora, quando a gente faz a técnica de realce tardio na massa do átrio direito, a gente observa
que tem muita captação de contraste, né? Vejam como tem realce tardio e tudo heterogêneo. Tem tanto realce tardio que tem um sinal que a gente poucas vezes costuma ver, que é o sinal de raio de sol. Quando o sol está nascendo, tem várias luzes, então a gente observa que justamente tem muita captação de contraste, muito esperado da perfusão aumentada que tinha esse paciente. Agora, só complementando a análise aqui, a tomografia que não queria que seja solicitada, né, mas eu acabei fazendo, por teimosia mesmo. Então, vejam vocês aqui uma imagem sem contraste, já essa imagem com tecido mole aqui no mediastino. Vejam aqui, tudo bem, uma imagem sem contraste, e aqui o derrame pericárdico. Agora, quando a gente vê com mais detalhe, percebam vocês como essa imagem tem um sinal de tecidos moles, tá? E aqui uma imagem onde a gente observa o lobo da tireoide esquerdo, o direito, tem uma imagem cística aqui, mas logo após, embaixo dela, tem essa imagem nodular grande que invade e causa esse desvio da traqueia que a gente tinha observado no raio-x. Então, vejam como tem nódulos aumentados também no mediastino, e aqui esse é a cava superior, tá? E esse é o sistema hemiácigos. Então, o que a gente tinha observado, e já na descrição da Andrea, muito bem, tem um certo grau de dificuldade para ter uma precarga, porque tem um acometimento na cava superior. Então, poucas vezes a gente costuma ver um sistema hemiácigos tão grande. Tá? Então, provavelmente ainda não tem uma fase de sintomas de compressão de veia cava superior, lembrando a anterior imagem, mas já tem um grau de acometimento que está dificultando muito o enchimento, a precarga nas câmaras direitas, e aqui um linfonodo também que eu achei inguinal também. Então, tem uma linfonodomegalia aumentada, inguinal, axilar, mediastinal, que a gente cada vez começa a pensar mais nas possibilidades diagnósticas, né? Agora, quando a gente analisa a tomografia já uma fase contrastada, vocês percebem que aqui a gente está com contraste no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Vejam como tem um derrame pericárdico, ele invade o átrio direito, ele desloca o septo interatrial por átrio esquerdo. Tá? Quando a gente analisa a veia cava inferior, percebam como ela é tomada pela massa, a superior também, tá? E esse conteúdo heterogêneo que já foi muito bem descrito também na ressonância magnética pela técnica de realce tardio. Vejam como a formação é heterogênea, não tem essas bordas lisas, que a gente costuma ver também no mixoma, e vejam como desloca o átrio, o septo interatrial. Aqui mais detalhe, uma via de saída do ventrículo direito, só a visão tomográfica, como a gente observa esse acometimento da massa e o conteúdo heterogêneo também. Tá? Aqui nessa imagem é a cava superior, vejam como ela está na desembocadura, está quase tomada pela massa, aqui. E aqui a heterogeneidade da massa, isso é uma imagem de tomografia pós-contraste, que a gente consegue fazer também realce tardia pela tomografia. Vejam vocês essa formação toda heterogênea também, que a gente já tinha conversado. É interessante fazer a tomografia corpo total justamente para achar focos metastásicos. Então, aqui estou mostrando para vocês o parênquima pulmonar do paciente, não tinha sinais de focos metastásicos quando a gente analisava outros focos. Aqui também não tinha focos metastásicos nem no fígado, nem renal, nem esplênico, que com certeza também devem ser avaliados no paciente com suspeitas de massa. Então, só para meio que fechar um pouquinho, porque muita informação, são muitos detalhes. Quando a gente pensa que uma malignidade nos métodos, no caso, acho que a gente pode extrapolar até para o eco. Então, a gente não costuma ver um trombo, um mixoma com derrame pericárdico, um derrame pleural, né? Massas maiores de 4 centímetros, uma base de implantação ampla, como a gente viu no caso, mas bordas muito irregulares, sinais de invasão na cava superior e inferior, uma morfologia heterogênea, ocupava quase 90% da câmara direita. Quando a gente observa que tem um acometimento do lado direito, a gente já liga a luz sobre uma alteração maligna que a gente não costuma ver no outro esquerdo tão frequentemente. E o envolvimento cardíaco, que depende também do grau e o tamanho dela. Agora, quando a gente fala especificamente nos métodos, se é primária ou secundária,
eu acho que aqui é interessante citar 2 diagnósticos pela análise aqui, tanto da tomografia, do ecocardiograma e da ressonância. Quando a gente tem um paciente com bastante linfonodomegalia, nessa faixa etária, uma massa mediastinal, sempre tem que se lembrar de um linfoma e com acometimento secundário miocárdico. Mas também pelas características que ela tem, o sarcoma, e especificamente o angiosarcoma, por acometimento endovascular que acomete a cava superior, também acaba sendo uma hipótese interessante. Falando especificamente na ressonância magnética, no angiosarcoma, costuma ter um acometimento também na coronária direita. Ele envolve a coronária direita. É uma imagem muito clássica que a gente consegue ver, que a gente não conseguiu ver nesse exame. Então, eu envolveria essas 2 hipóteses diagnósticas e sempre lembrar, né, que os métodos de imagem, além de dar uma hipótese diagnóstica, tentam também fazer um estagiamento da massa, né, do componente. E aqui a gente não tem a possibilidade, mas um PET-CT com certeza seria um exame indicado também, para ver se não tem algum aumento de consumo de glicógeno, né, nas massas malignas, que costuma ser muito mais aumentado, que poderia ser um foco metastásico, como investigar com mais certeza esse paciente. Então, eu acho que essas seriam minhas considerações. Perfeito, doutor Paulo. Achei excelentes suas considerações, mas eu queria fazer 2 perguntas para você. Primeira, parece que, comparando com o eco, que a imagem é bem maior no átrio direito do que o ecocardiograma nos mostrou ali. Eu fiquei bem impressionada com essa diferença. Me deu até a impressão que parecia que invadia a parede do átrio do outro lado pela ressonância. Não sei se eu estou correta. Me parecia que ele ia além do limite do átrio direito. E a segunda, que eu queria que você comparasse a densidade assim, da massa da tireoide com a massa cardíaca. Não parece que elas são iguais. O que você achou disso? Então, assim, a gente consegue definir muito bem isso na ressonância, só que o exame foi mais planejado para ver a massa, né? Então, a caracterização não foi feita do linfonodo. As características do linfonodo mediastinal mais parecem características de linfonodo mesmo. Na tomografia que a gente fez, eu não consegui ver sinais que ele é vascularizado, sabe, assim, mesmo como se fosse uma massa. Então, embora sejam 2 eventos no mesmo paciente, acho que não tem o mesmo componente histopatológico, não sei se isso está certo. Você acha isso pelas características teciduais mesmo? Exato. São massas diferentes. Exato. Uhum. Assim, quem vai ajudar a definir tudo isso é o estudo histopatológico no final das contas, mas essas seriam as principais hipóteses que a gente definiu. Com relação ao tamanho da massa no átrio, você achou que ela é maior do que o átrio, do que o eco? Ah, sim. Tamanho do átrio. Logicamente, né, o envolvimento lá, a cava superior e tudo, parece que é muito maior. Eu fiz uma medida, quando a gente não tem tão delimitada a estrutura, a gente chegou até 7 centímetros. Então, é isso aí. Uhum. Essa questão de serem 2 tumores ou um gânglio e o tumor é importante porque a gente ainda vai decidir como a gente vai biopsiar essa massa, né? Se a gente optasse em começar a investigação pela essa massa de mediastino, e se não for a mesma massa que for gânglio ali não, vai ser complicado para a gente, né? Se forem 2 massas diferentes. Mas eu também achei que elas não eram iguais. Não parecem iguais. O componente tecidual é diferente. Na tomografia, né? Porque na ressonância não foi realizada essa caracterização. Podemos fazer essa caracterização no segundo tempo? Vamos gastar mais, né? Poderia fazer, mas eu acho que... É verdade. Eu acho que porque pode ser um linfonodo reacional também, né? Mas como é mais fácil pela localização, eu acho que não custa biopsiar, de qualquer maneira. Porque já biopsiamos um linfonodo inguinal e não tivemos o diagnóstico. Mas tem até outros agora. nódulos também, né? Deu nada. Também. Pode também ser reativo o líquido pericárdio e não fazer o diagnóstico, né? Dos sarcomas, eu normalmente tenho um pouco de receio de biopsiar, porque eles sangram, né? São muito friáveis, né? Eles podem até se deslocar mais para frente, a gente fica sempre preocupado, e a minha impressão desse paciente é mais para um angiosarcoma do que para o linfoma. Mas a gente não pode perder a chance de ser um linfoma. Exato.
ter um tratamento mais apropriado. Sarcoma não tem tratamento que resolva. Geralmente, não. linfoma tem outros comemorativos do tipo emagrecimento, febre, né? Ele Isso, tem algum sintomas componente Não. sistêmico? Não tem nada, né? Continua obeso. Sem sintomas B, né? Não... Alguém quer fazer algum comentário? Acho que a gente passa queria entrar falar da internado. Rousseau. Nossa, doutor Tito. Não, o Paulo explicou perfeitamente tudo. Só tem um detalhezinho da ressonância, até o doutor Ibrahim cita bastante aqui, quando a gente fala em relação às massas. A ressonância ela tem uma relação bastante razoável com as biópsias em relação ao tipo histológico, ou se é benigno ou maligno. Mas, em hipótese nenhuma, se a gente pode levar, por exemplo, a ressonância, se a gente fizer no corpo inteiro, aqui faço a biópsia, ali não faço, porque pode ser que tenha inflamação também, né? Então, mesmo a gente caracterizando, pode ser que seja só inflamatório. Ali, no caso, tem várias características de uma massa maligna, né? Tamanho, localização, difuso, então fica difícil a ressonância realmente determinar que tipo histológico é aquele que é feito ali. Ela ajuda, tem muita relação, mas ainda depende da biópsia, geralmente, para fechar. É muito difícil. E o tamanho da massa é porque o eco, a gente faz a medida do eco em diversas posições, a gente não consegue fazer uma imagem tridimensional de toda a massa, a gente consegue ver que ela invade a cava, deu para ver tudo, invade o átrio direito e tal. A ressonância dá uma ideia um pouco melhor, apesar dos cortes assim, pré-estabelecidos e tem uma certa distância entre eles, mas a tomografia é um método melhor para a gente delimitar todos os planos de crivagem, consegue reconstrução tridimensional, virar de um lado para o outro, cabeça para baixo, o que for, para a gente achar o pedículo, tudo que você tem que procurar da massa. A tomo fica sendo como o melhor método. Em resumo, você não apostaria numa nova ressonância aqui para definir alguma coisa? Eu não acho que precisaria. Acho que teve algum equívoco na ressonância anterior, não tem nenhuma característica de mixoma como primeira opção, mas a gente chutaria na tomografia. Eu acho que a tomo é o principal para ver a localização, determinar de cima a baixo onde está, exatamente o que acomete. E dali para frente já seria o tratamento, com a biópsia e a procura do tratamento da massa. Acho que fica mais fácil. Exatamente, Tito, eu concordo com você. Eu acho que o próximo passo é definir a histologia da massa, né? Que isso vai guiar a terapêutica. Eu acho que, assim, a minha impressão é que a gente tem uma experiência aqui com 6 sarcomas, é um tumor extremamente raro, mas é um tumor que não responde absolutamente nada a químio nem radioterapia, o paciente tem uma expectativa de vida bem reduzida, em torno de 1 ano, independente do que você fizer. Alguns pacientes nossos fizeram químio, fizeram rádio, todos morreram, independente de fazer o tratamento ou não, né? Mas os linfomas são os melhores em termos de diagnóstico aqui, que a gente talvez não possa deixar de fazer diagnóstico desse paciente. E apesar de eu nunca gostar de biopsiar massa por esse risco de ser friável, eu acho que esse caso a gente precisa fazer. De todo jeito, correr o risco porque acho que tem que ser no coração, né? Não tem outra opção. Tem que ser no ato direito mesmo, porque não dá para tentar aqui mediastino, que pode ser gânglio e não chegar a diagnóstico nenhum. Eu acho que a gente não pode perder tempo, né? Ok. Também acha? Todos concordam, por favor? Vamos biopsiar o coração. Eu acho a decisão muito acertada, assim. Acho que a biópsia fecha o diagnóstico dele. E tem outra coisa que o Paulo falou também, que a senhora comentou do sangramento. As massas têm um core necrótico importante. Quanto maior, mais vai ter. Mais difícil sangrar mais, tem complicação pós-biópsia. Então, tem que ser feito sim, enquanto tem pouca necrose, digamos assim, né? Fica mais fácil um pouco. Alguém quer fazer algum comentário adicional? Vamos em frente, então. Então, agora eu gostaria de convidar a minha colega de residência, a doutora Nathalie, para comentar um pouquinho sobre os tumores cardíacos. Boa tarde, gente. Meu nome é Nathalie, também sou residente de clínica médica do Hospital Heliópolis. Então, baseado no nosso caso clínico do paciente, a gente trouxe para a discussão um tema de tumores cardíacos. Como já bem abordado aqui pelos profissionais, a prevalência do tumor primário é bem rara, estimado em 0,02%, e a prevalência da metástase cardíaca é bem mais comum. 1 em cada 5 pacientes que falecem em decorrência de uma neoplasia pode ter metástase cardíaca. E o desafio como a gente está tendo aqui com esse paciente, o desafio diagnóstico e de tratamento é justamente pelos sintomas que o paciente apresenta, simular outras condições cardíacas e até mesmo a insuficiência cardíaca. Isso torna o diagnóstico ainda mais difícil e pode retardar.
Então, eu tentei separar a classificação desses tumores. Aqui tem tumores primários benignos mais comuns. Temos o mixoma, o fibroelastoma, o rabdomioma, fibroma, teratoma e o lipoma. Mais à frente vou trazer uma imagem para tentar trazer em porcentagens essa diferença. E aqui tumores que podem se comportar de forma tanto benigna quanto maligna. A gente tem o paraganglioma e o mesotelioma. E de tumores malignos mais comuns, primários, a gente tem os sarcomas, que podem ser angiosarcomas, rabdomiosarcoma, fibrosarcoma ou leiomiosarcoma. Aqui eu trouxe essa imagem para tentar só ilustrar o que foi dito anteriormente. Lembrando que, como foi também discutido aqui, os mixomas, a maioria são de átrio esquerdo, 80% dos casos são de átrio esquerdo, o que vai de diferença do nosso paciente, que tinha uma massa no átrio direito. Então, no átrio direito, a gente tem que descartar, né, outros possíveis diagnósticos além do mixoma, a própria metástase, trombos, linfoma, lipoma, assim como em outros sítios. No átrio esquerdo, pode ter cometimento de válvula, ventrículos e válvula direita ou esquerda. Diagnóstico. A gente acaba solicitando o ecocardiograma primeiramente, muitas vezes pela sintomatologia do paciente vir com uma cara de insuficiência cardíaca, e acaba sendo solicitado como primeiro exame. A ressonância e ATC também, posteriormente, acabam sendo solicitados para melhor investigação da anatomia e estrutura desse coração, para ver se tem um acometimento tumoral de fato, para conseguir delimitar essa massa, se de fato estiver. O PET também, como foi citado aqui, para avaliar se esse tumor é metastático, se é primário de fato ou não. E a biópsia, como a gente trouxe para a discussão, se era a necessidade de fazer essa biópsia, para a possibilidade de diagnóstico histológico e definitivo. Aqui eu trouxe um fluxograma, só para a gente tentar organizar o raciocínio em relação à massa cardíaca. A gente tem, então, quando a gente tem uma hipótese de massa cardíaca, a gente tem que aventar todas essas etiologias. O próprio tumor, o trombo, como foi também falado, vegetação ou uma massa cardíaca estrutural. Então, a gente vai tentar guiar nosso raciocínio baseado na probabilidade e evidência, né, do acometimento desse tumor. Então, a gente vê se esse acometimento, a gente tem que interrogar, né, se esse acometimento é secundário ou é um tumor primário. Quando a gente pensa em uma investigação de um tumor secundário, a gente tem que identificar o foco primário do tumor. Aqui, como já foi feito também no paciente, tomografia de pulmão, pelve, abdômen, tá? Para a gente tentar investigar alguma outra etiologia que possa ter feito metástase para esse coração. Quando a gente fala de tumor primário, a gente tem que definir se esse tumor é benigno ou maligno. Como descrito ali, 90% dos tumores são benignos e 10% só malignos, o que piora ainda mais o prognóstico do paciente. Além disso, quando a gente tem um tumor benigno, que é a maior parte das vezes, como a gente se guia pela epidemiologia, a gente tem que ver qual é o nosso paciente. Como a gente aborda o paciente adulto, a gente coloca ali mixoma, como é o mais comum dos tumores benignos, 45% são mixomas, lipomas em segundo lugar 20%, fibroelastoma com 15% e outros tipos com outros 20%. E aí, como também foi feito com o nosso paciente, como foi citado anteriormente, os exames que a gente acaba solicitando o próprio eco, a ressonância magnética e a tomografia e o PET-CT que a gente não tem no serviço, mas é válido também para investigação. O quadro clínico também, como dito anteriormente, é um tanto inespecífico. Ele pode simular uma insuficiência cardíaca, a depender da localização do tumor. Então, quando a gente fala de um tumor de átrio esquerdo, o próprio mixoma, que é mais comum, a gente tem os sinais e sintomas de uma insuficiência cardíaca de lado esquerdo, de câmara esquerda. Então, obstrução do fluxo sanguíneo, refluxo mitral, até simulando uma insuficiência mitral, a própria insuficiência cardíaca, a hipertensão pulmonar secundária a esse tumor, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, hemoptise e o edema agudo de pulmão. Já no átrio direito, da mesma forma,
simula uma insuficiência cardíaca de câmaras direitas, a gente pode simular aí uma estenose tricúspide, aí tem a fadiga, pode ter turgência jugular, edema periférico, hepatomegalia e ascite. O tratamento, como a gente vem discutindo hoje, é avaliar se há possibilidade de fazer essa exérese da lesão, a depender do tipo histológico, como foi decidido fazer a biópsia, para poder avaliar esse prognóstico do paciente, a extensão e a invasão de estruturas adjacentes a essa massa cardíaca. Como no nosso caso a gente tem um paciente que a gente suspeita de metástase, a gente já viu que ele tem outras implantes tumorais em várias partes do corpo, a gente tem que avaliar o tipo histológico para ver o prognóstico desse paciente e o melhor tratamento para ele. E aqui finaliza o nosso MIOC de hoje, com a frase que o Dr. Rafael falou no início: o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Que, independente do prognóstico, independente do tratamento a ser instituído para esse paciente, a gente tem que acolher e dar uma melhor forma de conforto para ele. Excelente, doutora Nathalie, obrigada pela revisão, vocês fizeram um bom trabalho a partir de ontem. E lembrando que esse paciente nosso está internado na nossa enfermaria, esperando a nossa decisão do que vamos fazer para ele aqui, qual será a melhor estratégia. Eu que sempre sou contra biopsiar massa com suspeita de ser sarcoma, eu acho que, nesse caso especial, eu acho que a gente tem que fazer pela possibilidade de ser um linfoma. Mas lembrando que provavelmente não é uma massa metastática. Eu quero ver a opinião final aí de vocês dois, que pode ser uma adenopatia importante aqui na região do mediastino, mas que não é a mesma massa que a gente encontra no mediastino e coração. Não é isso, doutor Paulo? Isso mesmo. Agora, o importante é definir o tipo histológico, que se fosse um linfoma, tem alta possibilidade de ter uma melhora, né? Agora, se um sarcoma, a gente Eles já... não é um metástase, mas tem tudo a ver, né? Deve ter alguma relação bem nítida entre essas duas massas e a gente precisa estabelecer direitinho o tipo histológico, sem dúvida. Alguém mais quer fazer algum comentário? Mais um caso a ser resolvido posteriormente e a gente traz a evolução posteriormente. Eu agradeço. Hã? Exatamente. Mais um caso para a gente aprender com ele. Eu agradeço a participação de todos, obrigada a todos e um bom dia.